Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite, queridos amigos. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, meus amigos que estão conosco ao vivo, aqueles que vão assistir depois. E muito obrigado pela presença. Mais uma noite aqui juntinhos e vamos lá para uma noite de estudo, de desvendar o que a doutrina espírita tem aí para nos auxiliar durante a nossa caminhada. Sejam bem-vindos a mais um programa Viver no Mundo. É muito bom ter todos vocês aqui, aqueles que vão assistir mais tarde, desde já o nosso agradecimento. E vamos lá, Zé Mauro, você faz a prece de abertura? Só ressaltar que hoje nossa irmã Luzia não vai poder participar, mas estamos aqui firmes e fortes e ela, se Deus quiser, na próxima estará conosco. Então vamos à nossa oração para iniciar o nosso trabalho. Graças a Deus e graças a Jesus, elevamos o pensamento a Ti, ó Pai, e ao Mestre Jesus, para agradecer estarmos mais uma vez em reunião para podermos estudar e buscar aprender um pouco mais, cada um de nós, desses Teus ensinamentos, das leis da natureza e do Evangelho do Mestre Jesus. Agradecemos a presença de todos e que nossos guias possam estar ao nosso lado, tanto nos auxiliando na exposição do estudo, como no entendimento do mesmo, a cada um de nós, aqui e aqueles que nos assistem. Gratidão, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. O nosso tema da noite é caridade. A famosa caridade tão falada na nossa doutrina, né? Todos aqueles já conhecem. Fora da caridade não há salvação. Muito é dito, né? Caridade, temos que ser caridosos. Mas vamos aprofundar um pouquinho no tema de hoje e a gente poder compreender como a doutrina espírita trata a caridade. Então, a caridade, nós temos ela sendo estudada no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e em outros livros também da literatura espírita. Vamos começar pela questão 886 do Livro dos Espíritos, numa pergunta que o Kardec fez aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E aí é muito interessante essa primeira pergunta, porque ele fala assim, como a entendia Jesus? Então já aí a gente para e pensa, não é o nosso entendimento de caridade, é o entendimento de caridade do Mestre Jesus, daquele que esteve aqui conosco e nos ensinou a caridade em todos os tempos, em todas as situações, com quem quer que fosse. Então, a resposta foi benevolência, indulgência, perdão. Benevolência
para com todos, indulgência para as imperfeições, perdão das ofensas. É o famoso BIP. Na doutrina espírita, a gente fala muito dessa questão. Caridade é o BIP, é benevolência, indulgência, perdão. Fica então essa siglazinha aí para a gente no dia a dia lembrar, né? O famoso BIP está aqui na nossa cabecinha e a gente poder lembrar desse conceito. Mas o nosso dever não é decorar esse famoso BIP, é praticar, e aí é que está o desafio. Porque nós não estamos prontos para praticar a caridade. Ser benevolente é saber doar um pouco de si, é lançar o olhar de amor para o próximo. E esse próximo, muitas vezes, não é tão próximo assim. É aquele que a gente precisa fazer um esforço para poder ser amigável. Ser benevolente é demonstrar bondade em relação a outras pessoas. Indulgência. O que é indulgência? A indulgência é misericórdia, clemência. É certo que temos clemência com as nossas imperfeições, mas será que nós temos clemência com as imperfeições dos nossos amiguinhos? Não, né? Por que não? Porque constantemente estamos julgando e apontando o defeito dos outros. Isso daí é algo que a gente precisa ainda conter no nosso comportamento. O Evangelho, no capítulo 10, ele nos traz uma preciosa lição. Devemos julgar com severidade, senão as nossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usaste para com os outros. Se a gente pudesse lembrar disso, provavelmente a gente não julgaria tanto. A gente teria um olhar mais julgador para as nossas imperfeições e não para as imperfeições do outro. O perdão das ofensas. Outra questão, né, que é muito delicada para nós, que ainda não sabemos perdoar. Então, eu sempre gosto de substituir, para não ficar tão pesado. Eu não perdoo. Então, desculpa. Pelo menos eu falo assim, tenta desculpar. Aí a gente já deu um primeiro passo. Lembrando que perdoar não é esquecer, mas sim libertar-se do ressentimento, da mágoa. E olha como é importante essa questão do perdão, né? Eu não tenho certeza de uma vez, isso que eu vou falar para vocês, da onde eu li, se foi numa palestra, num livro, mas eu vi que o palestrante falou assim, eu tenho quase certeza que foi uma palestra. O espírita sempre se imagina perdoando, nunca sendo perdoado. Eu achei tão interessante isso, porque realmente a nossa primeira impressão ao falar de perdão é eu tento perdoar, eu perdoo, mesmo que fale da boca para fora. Mas será que a gente assim se imagina sendo perdoado? Poucas vezes, né? Porque a gente tem muita dificuldade de reconhecer os nossos erros, de conscientizar que nós erramos. Às vezes a gente fala, não, eu não errei tanto assim, não. Foi bem pequenininho, meu erro foi mínimo, eu não fiz nada demais. A gente tem uma mania de suavizar os nossos erros, mas de dar uma grande proporção ao erro dos outros. Então, será que nós refletimos sobre os nossos erros? É uma questão que a gente precisa pensar, né? Quantas pessoas já não prejudicamos, né? Quantas vezes não fomos duros com outras pessoas? Sabe por quê? Os espíritos puros, evoluídos, são caridosos? Essa é uma questão também que a gente precisa pensar. Porque eles já compreenderam as leis divinas. Na questão 619 do Livro dos Espíritos, que nos é dito, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. E olha que resposta interessante, porque a gente também vai arrumando desculpa para as nossas falhas espirituais. Não, mas esse espírito é um espírito evoluído, então ele tem facilidade, mas ele um dia foi como nós.
imperfeito, só que ele veio galgando os seus degraus, superando os seus obstáculos pessoais, até atingir o nível de um espírito puro, de um espírito mais evoluído. Então, nessa questão 619 do Livro dos Espíritos, é perguntado se a todos os homens há um meio, né? Facultou Deus os meios de conhecer as leis divinas. E olha que resposta fundamental para o nosso progresso. A resposta dos Espíritos foi: todos podem conhecê-la. Todos. Aqui não diz só os espíritas podem conhecê-la, só os cristãos vão conhecer, não. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. E aí está a diferença daquele que busca, daquele que quer se melhorar, porque ele quer compreender. Por isso que a gente, ao iniciar aqui o nosso humilde trabalho, né, esse programa, a gente fala que é uma noite de aprendizado, que a gente possa compreender cada vez mais a doutrina. E continua a resposta dos espíritos. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, em algum momento, nós vamos ter plena compreensão das leis divinas. E mais do que a compreensão, nós estaremos praticando, porque essa sim é a nossa diferença, né, com os espíritos que praticam a caridade. Não precisam, esses espíritos evoluídos, eles não precisam ser demandados para praticar a caridade. Eles não pensam se eles devem agir de forma caridosa ou não. A caridade já é algo íncito neles, já é automático. Não é que nem a gente que às vezes, amanhã, como é que eu vou proceder com essa pessoa que eu briguei, que eu tive um problema? Eu vou desculpar? Como é que eu vou agir? Não, mas também eu não vou ser muito caridoso, eu também não vou ser muito benevolente, não, porque senão eu vou fazer papel de bobo. Porque às vezes a gente pensa nisso. Mas uma coisa é certa, praticar a lei de Deus é algo muito feliz que nós deveríamos fazer. É a melhor decisão que nós deveríamos tomar todos os dias. A caridade, para esses espíritos mais evoluídos, ela não é um troféu, mas é uma característica deles. E nós pedimos tanto o auxílio deles, então que a gente possa copiar esse modo de ser desses irmãos abnegados. Zé Mauro, com você. Pois é, que um dia também estejamos sempre prontos, né, para a caridade. Mas a caridade, ela é considerada a luz da evolução, né? Nós evoluímos através, principalmente, além de outros itens, claro, através da caridade. É um pilar da doutrina espírita, como já citou a Ana Lu, a famosa frase: fora da caridade não há salvação, e é considerada uma manifestação de amor e solidariedade em relação ao próximo. Lá no final eu vou até comentar sobre isso novamente, em relação ao próximo. Dessa forma, a caridade não se resume apenas a uma ação benevolente em direção aos outros, mas também representa um alicerce moral fundamental para o desenvolvimento social. Numa vida em sociedade, é fundamental que haja caridade, né? No meio social onde vivemos. A prática da caridade, ela se revela um meio de evolução espiritual, como eu falei, permitindo que os indivíduos cultivem virtudes como a compaixão, a empatia, o desapego material. A caridade nos permite tudo isso. Todas essas qualidades são necessárias
para a realização da caridade, né? Se não tivermos compaixão, se não tivermos empatia, nos colocarmos no lugar do outro para ajudá-lo. O desapego material, não, eu tenho um pouco aqui, mas eu vou dar um pouquinho para ele que está precisando mais que eu. Enfim, essa compreensão profunda da caridade estabelece a base espiritual do Espiritismo, relacionando a reencarnação e a lei de causa e efeito, complementando assim a justiça divina. Temos a lei de causa e efeito, ou seja, aquilo que fazemos, vai ter algum efeito. Se fazemos o bem, receberemos o bem. Se fazemos o mal, passaremos por algumas dificuldades para aprender, mas a justiça divina nos dá sempre a chance de uma nova encarnação para que possamos ir evoluindo. Conforme a doutrina, as ações de uma pessoa em vidas passadas, claro, né, podem influenciar a sua existência atual. E muitas vezes, ao praticar a caridade, o indivíduo pode estar trabalhando para corrigir erros passados e aprimorar seu próprio destino espiritual. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Nós estamos numa evolução constante. E, às vezes, aquela pessoa se dedica muito e ela pode estar com aquela missão de corrigir algo do seu passado. Ou é puro amor, porque já chegou num ponto daquele de luz, como a nossa amiga Ana Lu comentou. Mas é evidente, portanto, que a caridade não se limita apenas à assistência financeira, aquela caridade material. A gente sempre fala disso, né? A gente pensa logo nela. Ela engloba uma ampla gama de ações, incluindo a assistência material. Sim, ela é necessária, fundamental às vezes, mas também a assistência moral, assistência espiritual. Além do mais, a solidariedade desempenha um papel fundamental na vida em sociedade, como eu citei antes, pois ela está intimamente ligada à caridade, né? A solidariedade, quem é solidário faz o quê? Está ali, está pronto para ajudar, né? Está fazendo a caridade. Envolvendo o apoio mútuo entre os indivíduos, essa compreensão das necessidades dos outros, a disposição para estender a mão sempre que necessário, seja em família, seja no trabalho, seja na rua, seja no ônibus, dentro do metrô, e temos que estar, né? Ser solidários. A solidariedade é uma forma concreta de manifestar a caridade no cotidiano, é o que eu falei. Estarmos prontos a ser solidários aonde estivermos, a qualquer momento, qual seja o ambiente. É o ato de estar ao lado de quem enfrenta dificuldades, oferecendo suporte material, moral, espiritual, o que for necessário. Aqueles que compreendem os princípios espíritas buscam ajudar não apenas no alívio imediato das necessidades, mas também acompanhar aquela pessoa, se possível, no seu crescimento espiritual, na compreensão das leis divinas, quando a gente vê que ele aceita ouvir falar sobre os ensinamentos do Evangelho, né? Essas leis que regem o universo, tentar fazer que aquele irmão que ainda não enxerga isso, dá alguma contribuição a ele. E lá, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, e já citamos aqui, fora da caridade, nossa salvação. Mas o que é essa salvação nesse contexto, né? Essa salvação mencionada é um chamado à transformação interna e externa. Quando que nos salvamos? Quando fazemos a reforma íntima, quando melhoramos, quando evoluímos, aí é isso que chamamos de salvação, né? E o que é essa transformação interna e externa, que é um chamado à nossa evolução? Internamente, a caridade eleva a nossa espiritualidade, né? Proporcionando paz interior, um senso de propósito. Aquele que faz a caridade, ele se sente feliz, né? A gente, quando faz uma boa caridade, vê que ajudou alguém, a gente fica feliz. Isso é quando é sincero, né? Desinteressado, claro, aquela caridade real. Isso traz essa paz interior. E o sentimento de que estamos cumprindo uma missão que agrada ao Mestre Jesus de acordo com os seus ensinamentos. E externamente,
ela nos inspira a trabalhar ativamente para aliviar o sofrimento dos nossos semelhantes, promovendo uma sociedade mais igualitária, harmoniosa. Internamente, aquela nossa melhoria espiritual, essa paz interior que nos traz externamente, é aquela caridade com obras. Vamos falar disso aqui outras vezes, porque é muito importante que se faça alguma coisa, que são as chamadas obras, como o Tiago citou lá no seu evangelho, né? Então, vamos continuar e aprender um pouco mais sobre a caridade. Ana Lu? Vamos lá. Bom, a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Aquele que dá esmola e acha que está praticando a caridade, eu sinto muito em informar, mas não é bem assim, é muito mais do que isso. Não que a assistência material ela não tenha importância, mas a caridade moral é, em muitas ocasiões, a mais necessária. Um abraço, uma palavra, você poder falar assim, conta comigo. Às vezes a gente não vai resolver o problema da pessoa, que há problemas de extrema complexidade, mas a gente só de estar ali já é uma forma da gente poder auxiliar, da gente ser caridoso. Quando a gente empresta os nossos ouvidos, né, para aquela pessoa que às vezes a gente, oh meu Deus do céu, mas é tão chatinha, mas ela só precisa falar. Às vezes ela precisa de 5 minutos de atenção. E a gente faz uma verdadeira terapia com a pessoa. Às vezes ela fala, nossa, obrigada. Só de você ter me escutado, eu já estou me sentindo melhor. Então a gente verifica que o sentido real da caridade, ele é muito mais amplo do que o que a gente possa pensar. Não que não tenha importância a gente levar a cesta básica, a gente pagar uma água para uma pessoa, porque às vezes as pessoas pedem muita água na rua, né? Água potável para beber, né? Um prato de comida, uma roupa, aquele brinquedo que às vezes, né, os filhos têm, tá ali no canto, a criança nem brinca mais, e a gente pode fazer a alegria de uma outra pessoa. Eu vou trazer agora aqui uma historinha para vocês, que eu acho que ela também mostra uma forma de caridade, principalmente para nós espíritas que trabalhamos nas casas espíritas. Conta-se que num determinado centro espírita chegou uma mulher muito chorosa, desolada. Mas a sessão pública já havia começado e ela não poderia mais assistir, né? E ela foi impedida de adentrar os salões. Ela não poderia assistir, então, a sessão pública que já tinha tido início. E um dos voluntários da casa, né, observou que a mulher sentou-se lá no cantinho e ficou lá chorando, chorando muito, muito, muito. O voluntário aproximou-se da mulher e perguntou se podia auxiliá-la. Ela, então, conta que ela estava voltando do cemitério onde ela havia acabado de enterrar o seu filho, seu único filho. E ela foi para a casa espírita em busca de acolhimento e esclarecimento. A pergunta que eu faço: você abriria sessão e deixaria essa mulher assistir a reunião pública? Ou a gente deveria manter? Não, a sessão começou, ela que volte outro dia. Então, a gente observa que no nosso dia a dia, isso é uma história, né? É um exemplo. Podem aparecer situações em que a gente vai precisar ser flexível para praticar a caridade. É claro, né?
que acreditamos que aqui nós temos um exemplo que é algo que eu não sei como foi que o voluntário agiu, mas olha a importância dessa mulher poder assistir uma reunião pública. Algumas pessoas provavelmente falam, ela que tinha chegado mais cedo, ela que desse o jeito dela, devia estar fazendo outra coisa e chegou em cima da hora. É o julgamento. É o julgamento que muitas vezes a gente faz e a gente não sabe o que o outro está passando. Nessa nossa história, pensem em como era importante para essa irmã, né, poder estar neste local, para ela poder se equilibrar, para ela acalmar as dores da alma. Voltar de um enterro de um filho não é nada fácil, né? É algo assim, que a alma dela devia estar dilacerada. E, como eu falo, às vezes a pessoa só precisa estar ali, só precisa ser acolhida. Por isso que nós falamos, e nem sempre a esmola consola, porque muitas vezes é uma palavra, de novo, é um abraço, é a gente fazer uma oração para o outro. Às vezes a gente sabe que o outro está passando por um problema seríssimo, que ele está perdido, que ele não sabe como agir, e a gente fala, vai passar. Mas a gente pode, não precisa nem falar para o outro, a gente pode botar o nome na caixa de radiação. A gente pode, nas nossas preces diárias, falar, Senhor, auxiliar esse irmão que está passando por esse momento. Então, é isso. Não é só dinheiro, né? O material, é lógico que ele consola, é lógico que ele ajuda, mas é muito mais do que isso que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Porque, às vezes, a gente não quer ser caridoso com o outro. Mas quando chega o nosso momento de dor, a gente quer. A gente pede para todos os santos, para todos os espíritos, para todas as pessoas se compadecerem com a nossa dor. Mas será que quando a gente está bem, a gente lembra que outras pessoas precisam do BIP que a gente deu aqui? Da benevolência, da indulgência, do perdão? E lembrando, né, a lei de ação e reação. É dando que se recebe. Aquele que distribui não vai ficar com falta. Mas aquele que fala, não, eu tenho muito meus problemas, não posso mais me envolver com o problema das outras pessoas, cada um com o seu problema. Há muito, hoje em dia, né? Hoje em dia não. Há muitas pessoas que entendem que é isso. São espíritos. E se dizem cristãos. Mas a minha pergunta essa é a atitude que Jesus espera de nós? Apesar dele ter sido levado à cruz, de ter passado por tantas incompreensões, ele foi caridoso até seu último suspiro. Ele foi caridoso com todos aqueles que estavam ali, o torturando, né? O sacrificando. Nós não entendemos a real vinda do Mestre, né, que foi trazer a boa nova para nos auxiliar. E nós não usamos o BIP com ele há mais de 2000 anos. E ele nos incentivando até hoje. Vamos lá, façam o seu melhor. Nos pede até hoje. A gente verifica que na mensagem da doutrina espírita, muito nos é pedido para que a gente, às vezes, se deixe um pouquinho de lado e lance um olhar caridoso para os nossos irmãos. Irmãos necessitados das mais diversas necessidades possíveis, da material, da emocional, da espiritual. Então, que a gente possa não perder mais a oportunidade de sermos caridosos com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com todos aqueles que aparecerem à nossa frente. Que a gente não faça uma divisão,
mas que a gente possa espalhar essa caridade em todos os momentos da nossa jornada terrestre e espiritual. Com vocês, Mauro. É isso aí. Só corrigindo, os evangelistas são Mateus, Marcos, Lucas e João. Tiago não escreveu o evangelho, ele tem os seus escritos, o seu livro, e lá ele escreve que a fé sem obras é morta. E essas obras são a caridade. Por isso a fé é a mãe da caridade, né? Não há caridade verdadeira sem fé. Bom, Emmanuel, por intermédio de Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz, ele nos traz o seguinte: a caridade consiste em promover o bem de diversas maneiras respeitáveis, sempre mantendo em mente a necessidade de elevar a própria alma para que os outros também possam progredir em direção a uma vida superior. Então vejam, né? Elevar a própria alma para que os outros possam progredir também. Nós vemos aí a evolução nossa e do outro. Por isso a gente fala que aquele que faz a caridade evolui e aquele que recebe amorosamente evolui também. E Emmanuel continua: a bondade e o conhecimento, o alimento e a luz, o apoio e a iluminação, o sentimento e a consciência são elementos divinos que se entrelaçam harmoniosamente na prática da caridade. Não se trata apenas de receber e dar, mas também de ensinar e aprender. Bom, em um mundo no qual nós estamos hoje, né? Estamos aqui para evoluir, porém estamos num mundo ainda de provas e expiações marcado pela divisão, pela indiferença, por tanta falta de amor ao próximo, né? A gente vê tanta coisa hoje, né? A caridade é mais relevante ainda, é mais necessária ainda todos os dias. Em um mundo onde existem tantos infelizes, né? Tantas pessoas sofrendo. E vejam bem, de todas as formas. São muitas. A gente pensa no infeliz, coitado, não tem o que comer, coisas assim. Mas, realmente, vamos citar aqui alguns exemplos. Infelizes por não terem como obter comida, não terem moradia, estão pelas ruas em situação de penúria, de abandono. Infelizes por não terem carinho, por não terem uma família. Muitos nem conhecem os pais. Infelizes, mesmo tendo bens materiais, ou seja, às vezes são pessoas ricas, como chamamos, mas com doenças, com vícios que não conseguem combater. Infelizes por algum motivo e entram em depressão, a doença do século, né, como chamam hoje, e chegam muitos a tentar ou até a tirar a própria vida, né? Mas por que eu citei esses exemplos aqui? Porque nós concluímos, então, que não depende exatamente de uma determinada condição, pois nesse mundo de provas e expiações ainda chegamos com muito orgulho, muita vaidade, muitas dívidas em geral, né? E tudo isso independentemente de nossa origem cultural ou religiosa. Se é rico, se é pobre, se é religioso, se não é. Portanto, todos podemos praticar a caridade mediante ações e gestos em nosso cotidiano, porque existe uma infinidade de pessoas que precisam de ajuda, que estão piores do que nós em termos morais, espirituais, e a gente pode contribuir com uma caridade. Desde aquele mais pobre materialmente, muitas vezes pobre de conhecimentos religiosos, né, mas com coração bondoso por experiências alcançadas, quem sabe, de vidas passadas. Quem não conhece alguém que não tem uma religião, mas é uma pessoa extremamente boa, né? E até o mais rico também, ou aquele que é religioso, sem exceção, todos terão uma oportunidade de encontrar alguém com necessidade de ajuda. E todos também terão a possibilidade de necessitarem ser ajudados por alguém em um determinado momento. Não existe, esse não, assim,
É diferente se citarmos, como disse a Ana Lu, espíritos de luz, né? Eles estão ali para fazer a caridade. Tem nem como a caridade que fazemos por eles é evoluir, ouvi-los, seguir Jesus. Mas, inclusive, nós também estamos dessa forma, né? Temos que, já pensou nisso? A gente muitas vezes precisa de uma caridade, de alguém nos ouvir, nos dar a mão, nos emprestar um dinheiro, mas também podemos sempre ajudar. Eu costumo falar daquela regra de termos sempre uma mão apontada para cima para alguém nos puxar, nos ajudar, né? No sentido de nos auxiliar. E a outra apontada para baixo, que é para nós também podermos puxar quem está lá embaixo, tentando ajudá-lo. Essa é a regrinha, uma sendo puxada e puxando embaixo também, né? É o equilíbrio. Mas não se trata apenas de uma ação, tem que ser um estado de espírito, né? Um compromisso com o amor, a compaixão, a solidariedade, como nos ensina o apóstolo João, quando ele diz assim: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos, do Mestre. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. João, capítulo 2, versículo 6. E qual o maior mandamento que o Mestre nos alertou quando perguntaram qual seria o maior dos mandamentos? Ele disse: amar ao próximo como a si mesmo. A caridade, portanto, é um campo muito amplo e nós devemos estar atentos para não perdermos nenhuma oportunidade de fazer a caridade, né? É aquela coisa que passa, aí você fala: poxa, podia ter ajudado. Não adianta. Aquela você não faz mais. Já aconteceu comigo de voltar lá e a pessoa não estava mais lá. Aí eu aprendi isso. Não perca a oportunidade. Passou, chegou ali, viu, vai lá e faz, né? E dá uma sensação de tristeza, onde dá, poxa vida, por que eu não fiz, né? E lembremos que o preparo que temos que ter, ou seja, o preparo do coração, é o amor. Amar ao próximo como a si mesmo. É isso aí. Ana Lu. Vamos lá, então. Bom, eu vou trazer agora o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar seu próximo como a si mesmo. Então, quem desejar estudar um pouquinho mais sobre a caridade depois, esse capítulo aqui, ele fala exatamente sobre isso, porque ele nos traz a lei de amor, né? E ele também nos fala aqui sobre o egoísmo, e até que chega assim no nosso tema, que a gente vai vendo que está tudo interligado. E ele fala sobre a fé e a caridade. E ele nos diz assim: eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Essa é uma mensagem, né, um trechinho da mensagem do Espírito Protetor, que está no capítulo 11, e a gente vai verificando que, assim, como eu falei, e o Zé Mauro também já marcou bastante essa questão, né? Não é apenas, eu sou caridoso, levo ali a cesta básica, eu dei uma roupinha, eu ajudei nisso. É muito mais, é mais profundo, porque é o que esse espírito protetor está nos dizendo aqui, a questão da fé. A gente precisa praticar a caridade com fé, com um sentimento que faça as nossas fibras do coração elas vibrarem, fazendo com que a gente possa falar, missão cumprida, né? Como o Zé Mauro falou, aquela sensação boa eu acho que acertei, acho que foi um começo, porque
É claro que a gente não vai achar que a gente fez uma grande caridade, que foi algo assim muito, né? Ah, mas eu fiz uma obra. Nós não somos, né? Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco, esses sim, né? São missionários caridosos. A gente vê que eles deixaram a vida de lado para poder praticar a caridade. Eu achei muito interessante que, quando eu estive em Salvador, eu tive a grande oportunidade de poder conhecer a Mansão do Caminho. E tive ainda a grande sorte de poder assistir uma palestra com o Divaldo Franco na noite em que eu fui. E o Divaldo, nesse dia, ele falou que ele gostaria de ter tido família, montado assim, uma esposa, filhos. Eu achei muito interessante. Ele falou assim: mas o meu casamento foi com a doutrina espírita. Maravilhoso, né? A gente escutar isso, porque a gente fala, entendeu a missão dele. É aquilo que a gente está conversando, acho que durante o programa. Não foi algo imposto. Olha, você tem que fazer. Ele compreendeu a missão dele. E por isso ele casou com a doutrina espírita. E a gente encontra outros falangeiros do bem, né? Outros espíritos evoluídos. E é isso, eu preciso estar na minha jornada praticando a caridade, ensinando a caridade. Porque eu acredito que Chico, Divaldo, Eurípides, tantos espíritos aí que estiveram aqui conosco, estão, né? Chico não, mas Divaldo ainda assim, eles nos ensinam, eles nos dão essa preciosa aula, nos ensinam como ser caridosos, nos ensinam que às vezes a gente vai precisar abrir mão de alguma coisa, mas que a gente não vai ficar sem nada. Na outra mão, vem um êxito espiritual, vem uma vitória espiritual, que é a nossa reforma íntima, que é a gente conhecer um pouco mais do que é ser realmente bom e caridoso. A gente, às vezes, ainda tem esses conceitos de uma forma muito superficial e acha que faz muito. E aí está o nosso equívoco, né? E esse equívoco, por vezes, vai embaraçando a nossa jornada espiritual. Ainda aqui no capítulo 11, ainda tem a caridade para com os criminosos. Essa, eu acho que, assim, item 14. Quem depois quiser ler, é uma mensagem trazida pelo espírito de Elizabeth de França. Então, ela é sensacional, porque, apesar dessa mensagem datar de 1862, em pleno 2025, ela é muito atual. Todas essas mensagens, elas não perdem a sua validade. Ah, porque isso foi trazido em 1800, no século tal. Não. Tudo isso aqui é um material precioso para nós estudarmos e praticarmos até hoje, principalmente nesse momento de transição. Então, ela inicia falando assim a mensagem: caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Olha como é que a gente, às vezes, fica buscando coisas que não são necessárias, que não vão acrescentar em nada. E ela ainda diz: deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Nós também já fomos criminosos em algum momento, se é que ainda não somos, né? Não é um crime que a gente pensa em pegar a arma, assaltar, em furtar, em roubar, não. Mas às vezes a gente vai cometendo pequenos ilícitos e a gente fala: não, isso não é nada demais, isso não tem problema. Mas eu só li um trechinho, né? Porque é um trecho longo essa mensagem da Elizabeth de França,
E ela é muito interessante, porque, como eu estou falando, ela nos traz a consciência de que a caridade é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. A pergunta é: quem aqui está pronto para falar eu perdoo um criminoso? Alguém que, de repente, vamos lá, furtou seu carro. Será que a gente perdoa? Furtou lá seu celular com tudo que tinha. Tudo, toda a sua vida ali, o trabalho, um monte de coisa. Difícil, né? Ou então, se essa pessoa, durante esse ato criminoso, ela agiu de uma forma violenta e ela praticou uma lesão corporal. Ela te machucou fisicamente. Será que você está pronto para estar diante desta pessoa e falar, eu te perdoo, meu irmão? Porque nós sabemos que os criminosos, eles são doentes da alma. São irmãos que ainda não caíram em si. E não é necessário agir dessa forma. E olha que assim, sustentar este ensinamento no Brasil, no Rio de Janeiro, é algo difícil. Porque a nossa primeira reação é sempre uma reação de vingança, de ter uma resposta. Nunca a reação da caridade, do perdão, da indulgência e da benevolência. Não é isso, Zé Mauro? Correto. Pois é. E agora eu queria falar ainda da caridade, mas lembram, lá no início eu li a frase que a caridade é considerada uma manifestação de amor e solidariedade em relação ao próximo. E falei, vamos falar nisso ainda mais na frente. Pois é, em relação ao próximo, e a caridade conosco mesmo. A caridade de nos cuidarmos, nos preocuparmos, porque isso pode trazer muitas consequências. É o que a gente chama, eu acho que até a Ana Lu citou, o auto-perdão. Perdoar-se a si mesmo. Bom, na magnífica oração ensinada pelo Mestre, há uma parte que diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em uma análise superficial, é possível dizer que há um pedido de perdão e um comprometimento em perdoar quem cometeu uma ofensa. Sem dúvida, essa orientação é muito valiosa, mas não se pode esquecer que nesse contexto está o perdão a si próprio. Se cometemos uma ofensa, temos que também nos perdoarmos. É o auto-perdão. E essa estrada que vai do erro até o auto-perdão, nela existem diversas paradas, como a culpa, o reconhecimento da culpa e a reparação do erro. E é importante lembrar que para ir de um ponto ao outro não é possível pular essas paradas. Quando se sai do ponto erro para chegar ao ponto perdão, é obrigatoriamente necessário e preciso passar pelos pontos culpa e reconhecimento da culpa. E deve ser ressaltado que só é necessário auto-perdão quando há culpa. Mas como assim? Ora, se a pessoa não perceber a culpa, ela não sente nenhuma necessidade de se perdoar. Não fiz nada errado. Que culpa? Não, nada disso. Então ela nem está preocupada com isso. Mas quando a pessoa não lida com a culpa de forma correta, porque lá no âmago do seu, no interior, no seu espírito, ela sabe que fez errado, né? Se ela não lida com essa culpa de forma correta, ela assume imensas proporções. Porque mais tarde vai levar a um remorso, a uma parada no processo evolutivo, até mesmo a autodestruição, né, psicológica. É muito comum a pessoa criar uma resistência mental ao auto-perdão, revivendo, né, continuadamente o erro cometido, fica revivendo aquela coisa, gerando um grande desequilíbrio emocional, espiritual, acá, que o perispírito ele registra toda a vida terrena. E quando ocorre a desencarnação,
esse registro não é apagado, né? O espírito leva a isso. O perispírito é o corpo imperecível da alma. Ele serve à individualização e identificação da alma. Uma identidade que se refere à sua própria história, às suas características evolutivas. Essa identidade que diz de suas qualidades positivas e negativas transmite-se quando em estado de encarnação ao corpo físico. Isso está no livro de Zalmino Zimmermann. Zalmino Zimmermann fez um compêndio sobre o perispírito, um livro grosso, grande, de título Perispírito. E ali ele faz uma análise, é um estudo muito bacana, quem tiver oportunidade. Bom, no livro dos Espíritos, também temos que os erros cometidos em vida permanecem após a desencarnação. Por isso, se não forem reparados na vida onde ocorrem, acompanharão o espírito. O livro dos Espíritos diz a mesma coisa. E precisarão ser reparados em encarnações futuras. E ao desencarnar, tudo que foi registrado no perispírito durante a encarnação acompanha, e toda a culpa vivida em uma encarnação fica muito mais evidenciado quando desencarnamos. Porque aí estamos no plano espiritual, estamos mais sensíveis, né? Criando muitas vezes uma culpa maior por não ter resolvido enquanto estávamos encarnados. E esse problema pode assumir ainda proporções maiores. Se o espírito atormentado fica muito perturbado, ele acaba sendo atacado por espíritos, né, que não querem vê-lo bem. Às vezes até o empurram lá para o umbral para ficar, tá vendo, você fez isso. Mas se ele aceita a ajuda de espíritos amigos, do mundo espiritual, ele vai conseguir avançar na sua evolução. Mas com esse cuidado, porque se chegarmos lá e nos deixarmos ficar abatidos, o que atrairemos serão esses irmãozinhos mal intencionados. Então é muito mais benéfico e mais fácil, né? E é o correto, resolver os erros e as culpas na encarnação atual. Tentar corrigir nossos erros, reconhecer as nossas culpas, que é o primeiro passo, e aí nos perdoarmos e, se possível, reparar o erro. É ir lá naquela pessoa, ir lá naquilo que quebramos e consertar, né? E, frequentemente, a pessoa que comete um erro até o repara, mas permanece se culpando pelo erro cometido. A culpa e o remorso são os maiores adversários do auto-perdão. O auto-perdão é quando você realmente finaliza a culpa e fica livre desse peso nos ombros. É uma caridade conosco, com nós mesmos. É isso, Ana Lu. Muitas vezes nós não conseguimos exercer, né, praticar a caridade, porque nós somos muito egoístas e orgulhosos, né? E essas duas características, elas atrapalham muito a nossa caminhada. Infelizmente, elas às vezes falam mais alto do que a caridade. Então, a gente acaba deixando de praticar a caridade. Então, a gente precisa pensar bem nisso no nosso dia a dia, se a gente não está sendo muito egoísta e orgulhoso, e perdendo a oportunidade de praticar a caridade. Aquele que pratica a caridade, ele já compreendeu a lei divina. E não tem como voltar atrás. Depois que a gente compreende, a gente só quer fazer o bem, a gente só quer seguir em frente. Nos ensina o Evangelho que para ir a Deus não há senão uma senha, a caridade. E nos ensina também, sede bons e caridosos, essa chave dos céus que tendes em vossas mãos. Nós observamos que o Evangelho, ele afirma que a chave está nas nossas mãos. Apenas não a utilizamos. Deixamos tão guardadinha, de repente lá no egoísmo, no orgulho, por vezes que nós perdemos a chance de mudar a nossa jornada, a chance de expandir o amor, a caridade,
a fraternidade. Então, a mensagem da noite de hoje é que nós possamos pegar essa chave chamada caridade e nós irmos todos os dias abrindo muitas portas para nos libertarmos do que não nos serve mais. Nós possamos, de uma vez por todas, adotarmos o comportamento dos espíritos caridosos. É difícil? É difícil. Vai ser um desafio para todos nós. Mas nós vamos superar esse desafio porque o Mestre Jesus está nos auxiliando diariamente e ele não nos deixará desistir. A nossa reencarnação, ela tem por objetivo a nossa melhora. Estamos aqui para justamente podermos ter experiências em todos os campos, em todas as áreas que temos dificuldade. E quando a gente consegue pensar nisso, a gente fala, ok, se eu estou aqui é porque eu posso vencer, por mais difícil que seja. Então, não perdemos a oportunidade de fazer a caridade. Com vocês, Zé Mauro. Pois é, eu vou trazer aqui rapidamente um poema muito lindo que se intitula Seja a Luz no Meio das Trevas, da Rafaela Paz. Eu acho que ela se baseou na oração de São Francisco, vocês vão ver. E ela diz assim, e tem tudo a ver com a caridade, né? Onde houver temor, leve uma palavra de fé. Onde houver insatisfação, leve a semente de dias melhores. Onde houver desespero, leve a brisa suave da calmaria após tempestade. Onde houver ódio, leve a felicidade do amor. Onde houver tristeza, leve a alegria que cura almas perdidas. Onde houver desalento, leve a palavra de Jesus que prega a esperança. Onde houver destino, desatino, leve a consciência das responsabilidades. Onde houver morte, leve a certeza de que a vida não acaba. Onde houver rancor, plante a semente do perdão. Onde houver barulho, mostre a importância do silêncio. Onde houver silêncio em demasia, mostre a riqueza dos ruídos. Onde houver solidão, leve a necessidade de companhia. Porque nenhum de nós deve fazer morada com o medo. Porque nenhum de nós deve ser amigo da insatisfação. Porque nenhum de nós deve se acostumar ao desespero. Porque nenhum de nós deve servir de alimento ao ódio. Porque nenhum de nós deve viver enjaulado com a tristeza. Porque nenhum de nós deve ser companhia do desalento. Porque nenhum de nós deve ceder ao desatino. Porque nenhum de nós deve temer a morte. Porque nenhum de nós deve espalhar rancor. Porque nenhum de nós deve ser agitação ou calmaria o tempo inteiro. Porque nenhum de nós deve estar fadado à solidão. Seja a luz em meio às trevas, seja a paz em meio à guerra, seja a esperança em meio aos dias turbulentos, seja a mão amiga que convidará todos a ser luz. Seja a luz que sempre se somará a novas luzes. Sejamos a luz do que o futuro nos reserva. Muito bonito, né? Que E acho lindo, que Zé Mauro. tem tudo a ver com a caridade. Terminou com chave de ouro, hein, Zé Mauro? Eu achei Fechou muito. com chave de ouro. Maravilhoso. Fico feliz de trazer para vocês. Muito bom. Bom, vamos então cumprimentar os nossos amigos que estão aqui estudando conosco. Maria Isso. Isabel, Tis, é isso? Tis? Eu não sei se eu estou fazendo É a Bel, minha colega de trabalho na congregação. Maria Isabel Tess, prometo não errar mais o nome. Maria Clara Alves, A Clarinha. boa noite. Clarinha, muito minha amiga também. Um beijo, Clarinha. Tia Edila, ela está escrevendo aqui que ela vai assistir mais tarde, que ela acabou de chegar em casa. Um beijo, Ok, tia Edila, sem beijo. problemas. Cláudia Nossa. Fernandes da Silva, gratidão pelo estudo de hoje. Imagina, nós é que agradecemos Gratidão é imensamente. nossa. Isso, Claudinha.
vocês estarem aqui conosco, estudando, fazendo companhia aqui, né? Muito obrigada. E, Zé Mauro, você tem mais alguma consideração? Não, eu acho que é isso. E se você vai fazer a oração final, Boa sim. então acho que podemos ir, né? Antes de fazer a oração final, eu vou pedir para que vocês deixem o like, compartilhem o nosso Importante. programa com Importante amigos, para a familiares. rádio. Vai lá, Zé Mauro. Importante para a rádio, né? Isso. Isso, e deixando o like, o YouTube entende, né, que a programação é joinha, então a gente pede essa força aí para vocês, tá bom? Então, vamos agradecer. Vamos fechar os nossos olhos, vamos encher os nossos espíritos de gratidão por esses momentos que passamos juntos e com certeza fomos abençoados por você, Jesus, nosso mestre amado e querido. Obrigada, mestre, por mais esta oportunidade de esclarecimento. Obrigada por aprendermos sobre a caridade, já que somos tão imperfeitos e esquecemos o verdadeiro sentido no dia a dia. Permita, Senhor, que não nos falte oportunidades de sermos melhores, de praticarmos tudo o que aprendemos nesta noite. Que os espíritos falangeiros do bem possam abençoar os nossos lares, as nossas noites, para que tenhamos uma noite de sono renovador, para que possamos, ao despertar amanhã, possamos nos sentir mais fortalecidos pelos ensinamentos da noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos Assim. amigos, um beijo, uma semana abençoada a todos. Não é isso, Zé Mauro? Tá aí, boa noite, um beijo grande. Obrigado àqueles que estiveram aqui conosco, um grande abraço. E a todos que assistirão depois também. E espero que recebam algo de bom nos seus corações, no seu espírito. Até a próxima terça-feira com o programa Viver no Mundo. Tá aí. Um beijo no coração de todos. Até lá. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.